Já estamos vivenciando o tempo quaresmal, tempo favorável para a conversão, como nos narra o próprio Evangelho. E hoje, no quadro Bons Conselhos, vamos refletir sobre como bem viver este período. O período da Quaresma é um tempo propício para nos aproximarmos mais de Deus, a fim de entendermos um pouco mais como devemos nos preparar para viver a morte, a paixão e a ressurreição de Cristo. Nós vamos conversar agora com o Padre Francisco Oteniel. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre esse assunto com a gente. Eu que agradeço a cada um de vocês, a todos que acompanham as mídias sociais da nossa arquidiocese, por mais uma vez poder contribuir um pouco com esse momento formativo, mas também de crescimento espiritual para nós. Então, Padre, como os fiéis cristãos devem aproveitar esse período da Quaresma para se aproximarem mais de Deus? Bem, o período da Quaresma, ele é, digamos assim, esse período de preparação. Ou seja, se a preparação é preparar o nosso coração. Então, todos aqueles que estão nesse processo, é necessário olhar um pouco para dentro de si, fazer a sua reflexão, porque também é um tempo reflexivo. Então, uma das formas de aproveitar bem esse período é justamente olhar para si, fazer esta reflexão pessoal na sua vida, analisar aquilo que é necessário de crescimento para aproximação, tendo aí a oração, a intimidade com Deus como esse caminho maior para nós podermos assim aproveitar bem este período e preparar o nosso coração para o grande momento, a morte, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, e como as pessoas devem praticar um determinado propósito para bem vivenciar esse período? Bem, inicialmente é necessário primeiro a escolha. Qual o propósito eu quero fazer e praticar durante o período quaresmal? É algum dos de mortificação? Então eu vou escolher algo que seja necessário para a minha mortificação. E é necessário a disponibilidade, a abertura de coração. É decisão nossa. Eu decidi escolher determinado propósito, então eu tenho que, digamos assim, lutar para conseguir chegar a esse momento, conseguir fazer o meu propósito, buscando também a iluminação divina para nos ajudar a ter a força necessária para contribuir. Mas, inicialmente, é ter essa abertura de coração e essa disposição interior para enfrentar, porque é um período do qual nós vamos enfrentar ainda mais dificuldades do que aquele período normal da nossa vida. Então, é mais ou menos ter essa disponibilidade interior e disposição também. O propósito de mortificação, para quem não compreende ou busca, é você escolher algo que, por exemplo, você gosta muito de fazer. Exemplo, vou deixar de assistir séries que eu gosto muito de assistir. Então, é algo que, de certa forma, vai trabalhar uma mortificação em mim durante esse período. Então, é um propósito também forte para nós podermos escolher e colocar nesse período quaresmal. As pessoas costumam ter uma certa dificuldade, para de fato desempenharem esses desafios diários durante a Quaresma. Quais são os principais desafios, na sua opinião, que dificultam a realização, desses propósitos? Bem, quando nós olhamos para o período quaresmal, nós recordamos aquele período também de 40 dias de um deserto, os 40 dias de um retiro espiritual de Jesus, do qual aumenta essas dificuldades. Então, aquele que quer se aproximar ainda mais de Deus, claro que as tentações vêm com mais força. Então, durante esse período, quando você escolhe o seu propósito, quando você se dedica a fazê-lo, claro que virão muitas provações, seja elas no dia a dia, com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles do qual você tem o contato. Então se torna difícil por causa disso. Existem diversos desafios, sejam ele no contexto familiar, seja ele no contexto de comunidade, seja ele também no contexto de igreja, porque é um momento de preparação e de aproximação. Então, quando você escolhe algo que é para o seu crescimento espiritual, quando você escolhe algo para se aproximar ainda mais de Deus, com toda certeza a tentação ela vem com mais força. Porém, é um período também do qual o nosso crescimento espiritual e intimidade com Deus
como ele aumenta, certamente também o Senhor vai nos fortalecer ainda mais também para enfrentar todos esses desafios que acontecem durante esse período. Padre, e quais são as práticas espirituais que o senhor recomenda nesse período em preparação para a Páscoa? Bem, a igreja ela nos recomenda e nós podemos assim dizer que nós temos 3 pilares fortes durante esse período quaresmal, que é o jejum, a caridade e a oração. Todos eles nos fazem crescer espiritualmente, todos eles são práticas que nos fazem crescer espiritualmente. Então, quando nós nos dedicamos a isso e temos esses 3 pilares como aquilo que conduz esse período quaresmal, a oração, que nós nos aproximamos ainda mais de Deus, escolhemos a reflexão da palavra de Deus, que também é momento para nós intensificarmos as meditações quanto nos refere à palavra de Deus. Então é tempo que a palavra de Deus deve vigorar com mais força ainda na nossa vida. Com isso, nós vamos ganhando também esse crescimento espiritual, nós vamos tendo uma compreensão maior da palavra de Deus, a Santa Missa, que nós devemos também estar ali presente durante esse período quaresmal, buscar o sacramento da reconciliação, buscar este retorno a essa amizade com Deus, a esta proximidade com Deus por meio desse sacramento. Então, são diversas formas que nós temos aí, que a igreja nos recomenda durante esse período quaresmal, para nós podermos ter esse crescimento espiritual e essa força. Momento de preparação para nós podermos vivenciar verdadeiramente o mistério pascal de Cristo. Padre, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade, por esclarecer sobre esse assunto que é tão importante para nós enquanto cristãos, para a nossa igreja. Eu que agradeço mais uma vez a todo o setor de comunicação da nossa arquidiocese por poder contribuir um pouco também com os fiéis que querem participar desse momento sublime na nossa vida espiritual, mas também um período muito importante da nossa preparação. Então, mais uma vez, eu agradeço de coração e, quando possível, estarei disponível mais uma vez para poder contribuir um pouco para esta caminhada nossa, caminhada cristã.